Olá pessoal, hoje nós vamos para a nossa segunda parte da aula sobre a concordância. Hoje nós vamos trabalhar a concordância nominal. Por que ela é importante? Que contexto ela pode ser aplicada? Então, a concordância nominal é extremamente importante, principalmente na prova de redação do Enem e do vestibular. Claro que no vestibular tradicional vocês vão ter questões específicas em língua portuguesa de concordância nominal. Mas no Enem, onde vai ser cobrado esse conteúdo é dentro da estrutura, tá? Da produção de texto, da dissertação. Então, o que é a concordância nominal? Nós vimos lá que a concordância verbal é a concordância do verbo, tá? Com o sujeito, com os termos a que se refere o verbo, ok? Na concordância nominal, nós temos o sintagma nominal, tá? Nós temos o grupo nominal. Então, vamos ver. A regra geral diz que os artigos, os numerais, os pronomes e os artigos concordam em gênero, masculino, feminino, e número, singular e plural, com o substantivo ao qual se refere. Então veja um exemplo. Minha amiga alemã virá me visitar. O substantivo dessa frase é qual? O que nomeia um ser aqui é amiga. Quais são as palavras que se referem a amiga? Minha, que é um pronome possessivo, alemã, que é um adjetivo. Se eu ainda tivesse um a aqui na frente, eu ainda teria o artigo. A minha amiga alemã virá me visitar. Então, é muito simples, tá? A concordância nominal ela é simples. Existem alguns casos que nós vamos ver na sequência que podem causar uma certa confusão na hora da escrita, tá? Além da regra geral, então nós vamos ver esses casos específicos que podem confundir um pouquinho. E também nós vamos observar algumas palavras que é preciso ter uma atenção especial na hora de escrever, ok? Vamos então aos casos especiais, ok? O primeiro deles, esses casos especiais vão se dar sempre na função do adjetivo, quando ele vem antes do substantivo, quando ele vem depois e assim por diante, tá? Então vejam. Quando o adjetivo vem após substantivos que têm o mesmo gênero, são ou ambos masculinos ou femininos, eu tenho duas formas de fazer a concordância. A primeira, tá? Só usa lápis e caderno novo ou só usa lápis e caderno novos, tá? Eu posso concordar com as duas palavras, tá? É indiferente, eu escolho uma delas e concordo. Agora, se nessa minha frase eu tiver um verbo de ligação e esse adjetivo vai funcionar como um predicativo, aí eu sou obrigada a colocá-lo no plural. Vejam, o lápis e caderno são novos, ok? São novos, o lápis e o caderno, o predicativo do sujeito. É óbvio, né, pessoal? Vocês não escreveriam o lápis e o caderno são novo, tá? Então, assim, existe essa possibilidade? Não, não existe. Na primeira frase é perfeitamente possível, eles vão funcionar simplesmente, tá? Como adjetivos ali. Então, só usa lápis e caderno novo, ou só usa lápis e caderno novos. Tranquilo? Essa é a nossa primeira regrinha especial. A segunda regra de concordância, tá? De casos especiais, então, é quando o adjetivo vem após substantivos de gêneros diferentes. Então, um masculino e um feminino. O aluno só lê livro e revista nova, você concorda com o mais próximo, no caso aqui, revista, ou novos, no plural. Se vocês forem colocar no plural, dê preferência ao masculino, a menos que sejam dois substantivos femininos, ok? Agora, novamente, se for um predicativo, tá? No caso aqui do sujeito, vocês obrigatoriamente têm que colocar no plural masculino. O livro e a revista são novos, ok? Aí vocês colocam, o livro e a revista são novos. Tranquilo? Tá? Então a concordância pode se fazer dessas duas formas, ok? Vejamos agora a terceira regrinha dos casos especiais. Quando eu tenho um adjetivo que vem anteposto a vários substantivos, dois ou mais substantivos. Nós temos duas maneiras de fazer essa concordância. Quando ele funciona, tá? Quando ele funciona simplesmente como um adjetivo que acompanha dois ou mais substantivos, ele vai concordar sempre com o mais próximo dele. Então vejam, temos um bom plano e ideias. Temos uma boa ideia e plano, ou planos. Tá? Então eu faço a concordância aqui do adjetivo com o primeiro substantivo e ele vai concordar em gênero e número nesse caso, ok? Entretanto,
adjetivo tiver a função de predicativo do sujeito, do objeto, for acompanhado do verbo de ligação, tá? Ser, estar, andar, parecer, permanecer, ficar, enfim, tá? Eu tenho que fazer a concordância, tá? Eu posso fazer a concordância ou com o primeiro substantivo, eu não tenho, perdão, ou com ambos no plural. Estavam vazios a casa e o quintal. Perfeito, tá? Ah, mas professor, se fosse casa e... uma outra palavra feminina. Eu faria concordância, estavam vazias a casa e a despensa. Ok? Tranquilo. Ou eu posso concordar com o mais próximo. Então aqui eu concordo com ambos os substantivos e aqui eu concordo com o mais próximo, que nesse caso aqui é feminino. Estava vazia a casa e o quintal. Ou estava vazio o quintal e a casa. Fácil, né, pessoal? É só um pouquinho de atenção, mas não é difícil. Pessoal, vamos ver agora então mais duas regrinhas a respeito dos casos especiais da concordância nominal. A primeira diz respeito a um substantivo que é acompanhado por dois adjetivos, tá? Como se constrói. Então, eu posso fazer de duas maneiras. Eu posso fazer a concordância no plural, com ambos os adjetivos, o substantivo no plural, as línguas inglesa e francesa, ok? Ou eu posso fazer a concordância com o substantivo no singular, usando um artigo antes do segundo adjetivo. Vejam, a língua inglesa e a língua francesa. Então, eu tenho essas duas opções. Eu acredito que não seja difícil, que vocês já usem isso no dia a dia, mas só para reforçar. No caso de numerais ordinais mais os substantivos, ordinais são aqueles que dão a ordem das coisas, primeiro, segundo, terceiro, quinto, quinquagésimo, enfim, tá? Eu posso fazer de duas formas, é bem simples também. Subir o primeiro e o segundo andar, concordando com a palavra segundo, tá? Ou subir o primeiro e o segundo andares, e ambas estão corretas. Gente, uma vez vista aquelas regrinhas especiais, nós vamos ver algumas expressões dentro da língua portuguesa que merecem uma atenção especial, principalmente na hora da escrita, ok? E que são bem comuns, bem costumeiras a cair em concursos públicos, principalmente. Então vejamos, essas expressões, próprio, mesmo, anexo, incluso, kit e obrigado, vão sempre concordar em gênero e número, tá? Gênero masculino e feminino, número singular ou plural, com o substantivo ou pronome que se refere. Então vejam os exemplos. Seguem anexas as faturas pedidas. Anexas as faturas, ok? Segue anexa a prova solicitada. Seguem anexos os documentos. Então sempre vai concordar com o substantivo a que se refere, ok? Nós mesmas faremos a entrega, disseram as moças. Nós mesmas, tá? Se refere a quem? Tá? As moças, então elas mesmas. Ou eu mesma gravei essa aula, ok? Então assim, se fossem os meninos, por exemplo, falando nós mesmos terminamos o trabalho. Eu mesmo terminei o trabalho, ok? Então bastante cuidado com isso. Muito obrigada, disse minha mãe. É bem interessante, quem fala vai usar o gênero ao qual pertence. Então, por exemplo, sou mulher e vou agradecer, muito obrigada. O menino vai agradecer, muito obrigado. Então, isso são regrinhas básicas dentro da língua que é preciso observar, principalmente na hora da escrita, ok? Mesma coisa, o documento está incluso, estou quite com o serviço. Incluso o documento, né? E estou quite, quem está quite? Eu, concordo também no singular. Agora, se eu me referir que nós tenhamos um negócio, eu digo, fizemos a nossa parte, estamos quites. Quem estamos quites? Nós, tá? Nós estamos quites, então se refere ao pronome nós. Então, bastante cuidado, mas não é difícil de compreender, ok? São regrinhas bem básicas. Vamos ver mais algumas palavrinhas? Pessoal, agora eu quero bastante atenção de vocês para essas duas palavras específicas. A palavra meio e a palavra bastante, ok? É o seguinte, quando elas se referirem a substantivos, forem apenas adjetivos, elas vão concordar com o substantivo, tá? Em número e em grau, masculino e feminino, tá? O singular e plural, em número e gênero, perdão.
Agora, se elas se referirem a adjetivos ou verbos, até mesmo advérbios, elas funcionam como advérbio, portanto elas são invariáveis. Vamos ver na prática. Comi meia pizza, se refere ao substantivo pizza, ou seja, comi metade de uma pizza. E bebi meio refrigerante, a metade de um refrigerante. Eu vou fazer a concordância do feminino com feminino, com masculino com masculino. Há bastantes alunos aqui. Eu vou concordar, tá? O meu adjetivo bastantes com o substantivo alunos. Essa é uma frase geralmente muito polêmica quando a gente está em sala de aula. Sim, bastante pode ter plural. Se ele simplesmente estiver acompanhando o substantivo e tiver um papel, tá? Desempenhar um papel, uma função de adjetivo. Se vocês trocassem por muito, seria há muitos alunos aqui, não é verdade? Há bastantes alunas aqui, há muitas alunas aqui. Da mesma forma na frase seguinte, o jogador perdeu bastantes oportunidades, ele perdeu muitas oportunidades. Nesses casos, essas palavras fazem esse tipo de concordância. Vejamos agora o segundo caso, tá? Ficamos meio chateados. Nós ficamos meio chateados com toda essa situação. O que significa isso? Que nós ficamos metade chateados? Não, nós ficamos um pouco. É um advérbio, então, aqui de quantidade, tá? Do quanto nós ficamos chateados? Um pouco, tá? Então, ficamos meio chateados, tá? Os alunos estão bastante cansados. Não é bastantes cansados, eles estão bastante cansados. Tá acompanhando o verbo? Tá qualificando o adjetivo, não tem nem substantivo aqui, ok? Nem na frase de cima. Então, parece confuso, mas na verdade é preciso um pouquinho de atenção. Essa é uma questão frequentemente apresentada em concursos, em vestibulares, então é preciso uma atenção um pouquinho especial, porque em geral as pessoas não são acostumadas a usar bastante flexionado, no plural, e aí fica um pouco confuso. A mesma forma acontece com a palavra meio, que às vezes se usa meia numa situação errada. Lembrando que meia é só quando se tratar da metade de algo, tá? Cuidado com isso, tá? Outra coisa importante, eu não vou dizer que alguém ficou meia triste, porque seria só uma metade da pessoa, não tem nem condições. Então é só um pouquinho de atenção que fica fácil, ok? Então, nossa terceira regra quanto às expressões especiais. As expressões é proibido, é bom, é necessário, é preciso e é permitido, quando estão desacompanhadas de determinantes, artigos, pronomes adjetivos ou numerais adjetivos, tá? Não vão ser variáveis, elas não variam, então elas não vão para o plural, etc e tal. Vejam os exemplos aqui. Proibida a entrada de estranhos. Tá? Apesar da palavra entrar estar no feminino, como não tem o A, o artigo A, proibido aqui fica no masculino. Vejam a seguinte frase: a entrada é proibida. Então, sempre que eu tenho o artigo, eu tenho que concordar no gênero. Liberdade é necessário. A liberdade é necessária. Tá? Então, sempre ligar, sempre que tiver um determinante, vocês fazem a concordância no gênero pedido. No inverno, sopa é bom. Comer sopa é bom, se subentende, né? Então, apesar de sopa ser feminino, você usa ali o adjetivo normal, tá? Sem variar. Aí, essa sopa é boa. Eu não vou dizer esta sopa é bom. Vocês têm um pronome aqui, tá? Demonstrativo, esta sopa é boa. Como tem um pronome que determina, eu vou fazer a concordância no feminino. É preciso cidadania, é necessário cidadania, é bom cidadania. A cidadania é precisa. Mesma coisa, faz a concordância. Vocês vão dizer, ai, prof, mas é estranho concordar dessa forma. Na dúvida, usa a palavra necessária, tem o mesmo sentido, tá? Que ela é importante, é precisa, é necessária. Porque precisa também pode ser que ela tem precisão, tá? Mas não é esse o caso da frase. Então essas regrinhas também são bem importantes observar. Proibido, por exemplo, nós vemos em muitas placas. Então, é proibida a entrada de pessoas estranhas, tá? É proibido entrada de pessoas estranhas. Se tiver a entrada. Se não tiver o a, proibido, tá? Entrada de pessoas estranhas. Bem tranquilo, bem fácil de entender. Ok, pessoal?
Então, pessoal, uma outra regrinha muito simples, tá? As expressões só e sós. Como elas se escrevem dentro da frase? Elas têm significados diferentes, então elas se escrevem de uma forma diferente. A construção sós sempre tem a ver com a expressão sozinho, sozinha, sozinhos e sempre vai ser escrita no plural. Veja um exemplo. As crianças ficaram sós, sozinhas. Estávamos sós em casa, sozinhos. Queria ficar a sós com ela. Eles vão acrescentar, né, ali a preposição a. Queria ficar a sós com ela, queria ficar sozinha. Quero ficar a sós com os meus alunos para ter uma discussão. Quero ficar sozinha, quero que os outros professores se retirem nesse sentido, ok? Agora, o só no singular, ele significa somente. Eu só quero paz, eu somente quero paz. Não tem nem como botar sós aqui, né, pessoal? As pessoas só se preocupam com o dinheiro. Apesar de pessoas estar no plural, o só continua sozinho, porque é de somente, tá? Continua sozinho, perdão, continua sem no singular, porque significa somente. As pessoas somente se preocupam com dinheiro. Tem outra coisa para se preocupar? Brincadeira, tá? Mas é isso. Então, aqui é muito fácil de entender. Às vezes as pessoas criam uma certa confusão na hora de escrever por conta disso, mas é bem simples, ok? Para finalizar, então, esse nosso estudo da concordância nominal, vamos ver ainda como se dá a concordância com os pronomes de tratamento. Vossa Excelência, Vossa Majestade, Vossa Magnificência, Vossa Santidade, enfim. Essa concordância se dá sempre de acordo com a pessoa a qual nós nos referimos. Então, se eu estou usando o pronome de tratamento com um homem, eu vou fazer a concordância no masculino. Se eu estou usando o pronome de tratamento me referindo a uma mulher, eu faço a concordância no feminino. É o que acontece com obrigado, obrigada, ok? Mas não é quem fala, é a quem eu me refiro. Então veja, Vossa Senhoria ficará satisfeito. Estou me referindo a um homem, tá? E digo, Vossa Senhoria ficará satisfeito. Se for a uma mulher, Vossa Senhoria ficará satisfeita. Da mesma forma, Vossa Excelência, por exemplo, o tratamento que se dá a um presidente, a um deputado, enfim, tá? Vossa Excelência está agradecida pelo convite, por exemplo. Estou me referindo a uma mulher, ou Vossa Excelência está agradecido. Pessoal, vocês precisam treinar, tá? Junto com esse material, eu vou deixar um link para vocês treinarem essas questões e pôr na prática na hora de escrever os textos agora, ok? Então, muito obrigada por mais essa aula e nos vemos em breve. Certamente que sim. Acabou.